Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 6 de julho de 2025. Guerra na Ucrânia. A América, sob Trump, abandona antigos valores, traindo ideais. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. Compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. E quero especialmente pedir a todos que deem um like, porque isso ajuda muito o canal perante o YouTube para que o vídeo seja mais divulgado. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, quero começar falando que os Estados Unidos, nessa sexta-feira, próxima passada, eles comemoraram mais um dia da independência. Comemorado sempre isso, mas acredito que esse ano ele é tão diferente, bem diferente do que os outros anos. Porque agora é sob o presidente Trump. É a era do trumpismo que venceu. Nunca teve uma diferença tão grande entre os presidentes, mesmo republicanos e democratas, na continuidade dos ideais da democracia e na lealdade com seus aliados. Então houve uma mudança muito grande, onde hoje os Estados Unidos não estão muito preocupados com aliados nem com amigos. Eles se preocupam com ele e na personalidade narcisista do presidente americano atual. Muito se fala, muito se escreve no mundo inteiro sobre essa metamorfose do Estado americano, sobre Donald Trump, sobre como a América de hoje está abandonando seus antigos valores, traindo seus próprios ideais democráticos e se desacreditando aos olhos de todo o planeta. E os Estados Unidos claramente não estão conseguindo cumprir o papel impecavelmente como eles vinham. Não digo que eles sempre eram impecáveis, tinha problemas, né? Exemplo, quando a Rússia invadiu em 2014 a Crimeia e o Donbass, regiões da Ucrânia, o Obama, na época, não fez nada. Fez sanções fracas, e aí tudo continuou como antes, e o Putin dizia tudo, está bem, estamos vivendo bem, e de fato viveram, né? Mudou quando entrou o Biden, que arrochou nas sanções, tirou eles do sistema SWIFT, sistema de pagamentos, e mandou armamento para a Ucrânia. Aí, de fato, mudou, né? Se Obama lá atrás tivesse feito alguma coisa mais positiva, como o Biden fez, mandado armamento e mesmo mandado tropas, com certeza Putin recuaria na época, né? Então, aquilo foi um ensaio, e ele não acreditava que agora, em 2022, o Ocidente fosse se incomodar tanto e apertar tanto a Rússia como apertou, né? E também, antes de Trump, os Estados Unidos da América, eles trabalharam muito com a opinião pública mundial, né? E era mais ou menos assim: se os povos de outros países não gostam dos Estados Unidos, então o problema é nosso. E eles procuravam ver o que eles podiam fazer para melhorar ou não. Às vezes não melhoravam, dependendo do caso, mas principalmente para os aliados, que eles não queriam nunca perder aliados. E principalmente durante a Guerra Fria, onde eles batiam de frente com o bloco soviético e também com o bloco chinês, né? Então essa era a diferença entre eles, né? Mas agora, vamos chamar a Casa Branca, né, sobre o trumpismo, ela tem um outro credo, né? O credo dela é diferente. O credo que ela reza é o seguinte: se as pessoas em outros países não gostam da América, o problema é deles. Esse é assim como eles estão agindo. O atual americano, o governo trumpista, né, se distingue não por um afastamento dos ideais democráticos, um desrespeito ao direito internacional ou uma disposição para fazer acordos com regimes ditatoriais. Muitos dos antecessores do presidente Trump também pecaram nisso, mas por uma indiferença a reputação do seu Estado no interior. Eles estão se lixando para o que pensem ou deixem de pensar da América. E não estão nem aí. Se você quer ser amigo, não quer ser amigo, vai ter que pagar o imposto para poder continuar sendo nosso amigo ou não. Mas a Rússia, que sempre foi nosso inimigo, não paga imposto nenhum, está atacando os nossos amigos, diz que vai expandir atacando os nossos aliados da Europa. Não estamos nem aí. Então, essa é a mudança fundamental. Traição, falta de lealdade moral, entre outras coisas que eu não quero aqui nominar. Não quero nominar, quero continuar sendo ético.
Não é coincidência que a nova presidência, nova porque ela ainda não tem nem meio ano, né, de Trump começou com a derrota da USAID, uma estrutura projetada para conquistar corações e mentes das pessoas ao redor do mundo e incutir simpatias pelos Estados Unidos e ajudar naqueles locais onde precisa. Por exemplo, na Ucrânia agora, eles estavam ajudando um grupo com a patrocínio da USAID a identificar onde estavam as mais de 30 mil crianças que foram sequestradas por Vladimir Putin e estão com famílias russas para apagarem da memória, com uma cartilha do Kremlin, como eles devem fazer para apagar da memória que eles são ucranianos, eles agora são russos, ou seja, um crime hediondo, né? E a USAID estava sendo usada para isso, por ordem de determinação do Biden, e agora sumiu, né? Em outras partes da África, tinha pessoas recebendo verbas para médicos, para atendimentos em geral à população mais carente, e também sumiu. Claro que tinha corrupção, mas corrupção não se combate assim, né? Você não combate uma pessoa que tem câncer matando a pessoa, você tenta salvá-la. E no caso de salvar a USAID, era mais fácil, onde houvesse corrupção, salvá-la mais facilmente do que, muitas vezes, um câncer numa pessoa. Depois de 1945, a América investiu enormes quantias de dinheiro para uma imagem positiva dos Estados Unidos. Eles queriam isso, porque eles sozinhos se colocaram na posição de guardião do mundo contra o bloco soviético, contra a China e seus aliados, etc. E essa tarefa nem sempre foi feita com facilidade, nem sempre foi possível. Mas por 80 anos ela permaneceu uma prioridade. E hoje Trump e companhia estão dispostos a sacrificar o capital da imagem que foi criado ao longo de todas essas décadas. Ou seja, ele chegou e chutou o pau da barraca. E, em grande parte, desse capital é gasto em prol de objetivos imediatos. Reduzir os gastos do orçamento federal ou simplesmente satisfazer seus próprios egos, enquanto no resto do mundo, pela postura dos americanos em terem uma visão simpática, eles ajudavam aqueles que precisam, né? Eles ajudavam aonde havia necessidade, inclusive em países muito pobres, né? Nos continentes, tanto na Ásia quanto nos Estados Unidos da América, etc. Então, eles acho que fizeram uma coisa assim, chutaram o pau da barraca, atingiram alguns alvos e outros eles estão, na realidade, sufocando, matando, onde pessoas estão sofrendo com isso. Eles libertaram os Estados Unidos de sua reputação. Donald Trump conquistou liberdade de ação e expressão quase ilimitada. Então, aquela reputação anterior, os Estados Unidos não têm mais. Ele pode fazer declarações que seus antecessores jamais ousariam fazer. Ele pode expressar publicamente coisas que antes eram discutidas apenas furtivamente. Ele pode chocar a Europa com suas palhaçadas escandalosas. Ele pode exigir bajulação franca e grosseira dos aliados da OTAN. Em geral, ele pode se comportar como aquele tio, né? O tio Sam, né? Caricaturado em páginas de muitas revistas do bloco soviético e principalmente uma chamada Crocodilo, né? Que fazia maior oposição e dizia para dentro da União Soviética que o sistema capitalista é falido e o que estava bem era a União Soviética. Eles chegaram ao ponto de dizer que as crianças na América, numa das suas publicações na época, depois de Brezhnev, né, que eu me lembro disso depois de Brezhnev, que nos Estados Unidos as crianças não tinham brinquedos. E aquelas bonequinhas de madeiras brutas, rústicas, mal acabadas, a Rússia podia dar isso para as suas crianças. A Rússia não, a União Soviética poderia dar isso para as crianças. E os americanos não tinham nem isso, ou seja, eles já naquela época mentiam para a sua população, inclusive a sua população infantil. E na imaginação desse presidente Trump, né, do 40º presidente dos Estados Unidos, isso é o que significa a verdadeira independência, a capacidade de não ter que contar com ninguém, de não olhar para trás, de não ter obrigação, principalmente, ele não quer obrigações com ninguém. É muito pior lidar com um parceiro imprevisível, com alguém que muda de posição como se fosse um pé de meia, com um presidente que anteontem foi candidato a Prêmio Nobel da Paz, quando há poucos meses atrás ele assumiu, e ontem ele enviou bombardeios B-2 ao Irã, e hoje está novamente se transformando
de falcão em pacificador. Só que esse pacificador, ele fez o quê? Ele suspendeu a ajuda militar para a Ucrânia e ensejou que Putin bombardeasse violentamente a capital da Ucrânia e outras cidades, matando crianças, adultos, velhos, ferindo dezenas, centenas de pessoas nos últimos dias, face a essa retirada da ajuda. E já havia feito isso quando a Rússia retomou Kursk, parte de Kursk, por exemplo, porque ele retirou o compartilhamento de informações militares, que depois voltaram. Mas justamente nesse espaço de tempo que retirou, apenas nesse espaço foi que a Rússia retomou aquela posição de Kursk. Todo mundo acha, os analistas internacionais, que eles deram a informação onde estavam as tropas ucranianas para eles retomarem Kursk, né? Ele também, além de... Então, ele posa de falcão, posa de pacificador, mas na Ucrânia, na minha opinião, ele está posando de traidor. E também ele posa como, né, um chefe de Estado. Ele acha que pode ir à reunião, à cúpula do G7, menosprezar todo mundo, sair mais cedo e atrapalhar o programa da cúpula. Esse é Donald Trump. Esse é o trumpismo, com um líder que primeiro exige um cessar-fogo imediato na Ucrânia e depois abandona facilmente essa exigência, contentando-se com uma limitação do processo de negociação, uma imitação de negociação, uma falsa negociação, que não aconteceu nada, apenas trocas de prisioneiros que já estavam acontecendo. Agora talvez acontecendo em maior quantidade, em maior número, mas de que nada aconteceu, onde ele dizia, antes de assumir, que iria despejar armas na Ucrânia e não fez. Disse que ia falar grosso com o ditador, não fez. O único que falou grosso como homem foi Biden, que falou grosso com Putin. E, aliás, depois de um determinado tempo, deixou de falar com Putin, porque Putin não honrava, Putin não tem honra, e nada do que ele dizia ele cumpria, como fez com o Trump. Ou seja, ele humilhou o Trump, humilhou a face nova desse trumpismo que governa a América. A imagem dos Estados Unidos como um parceiro confiável é profundamente indiferente ao atual presidente. Se outros países precisam se adaptar às mudanças de humor de Washington, então isso é novamente problema deles. Se estão insatisfeitos com algo, isso é problema deles. E o chefe da América fará o que quiser nesse momento específico. A única reputação que realmente preocupa a Casa Branca é a de Donald Trump aos seus próprios olhos, não é nem aos olhos do mundo, nem aos olhos da América. É uma posição narcisista desse que se considera também um grande líder, como o Kim Jong-un da Coreia, né, como o Putin da Rússia. É isso que eles se preocupam. O líder americano se sente forte, sábio e determinado. Portanto, os Estados Unidos também são fortes, sábios e determinados. É o que ele pensa e a sua trupe. E os detratores não podem negar isso, já que qualquer crítica externa é irrelevante, não deve ser levada em consideração. O presidente dos americanos está fazendo algo que nenhum líder americano conseguiu nos últimos 80 anos. Ele está dando ao seu país independência das opiniões de outras pessoas, das avaliações de outras pessoas, dos gostos e desgostos das outras pessoas. É isso que ele está fazendo, lamentavelmente. E vamos ver como é que o futuro, as próximas gerações, vão julgar esse mandato de Donald Trump, que na realidade isolou a América de todo o mundo e quer gritar com o mundo, como se ele fosse o senhor do mundo, o dono do mundo. Mas ele não é, e apesar disso ainda muita gente espera a volta dos Estados Unidos para desempenhar o seu papel anterior. Embora que sob esse trumpismo não acontecerá nada, e quem ficou sem a ajuda dele tenha certeza que deve se contentar e continuar assim. Os Estados Unidos não deverão voltar ao que eram antes. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.